No jantar de aniversário de casamento dos meus pais, minha irmã fez um brinde, agradecendo a eles por terem criado uma filha única. Minha mãe ergueu a taça. Meu pai sorriu. Então, eu me levantei e fiz um anúncio que deixou todos sem palavras. Não fui lá planejando causar uma cena. Se alguma coisa, eu fui lá para finalmente fazer as pazes, para provar de uma vez por todas que eu poderia ser a pessoa mais madura. O local era exatamente o que você esperaria de um casal que já discutiu se o cachorro deveria ter um nome do meio. Elegante, polido, um pouco bege demais. O tipo de restaurante onde os garçons falam em tons baixos e você não chega a comer a comida tanto quanto a admira a uma distância respeitosa. Cheguei 3 minutos antes do horário e ainda assim me senti atrasada. Minha irmã já estava lá, é claro. Cabelo perfeito, maquiagem impecável, comandando o ambiente com a graça que geralmente se vê em candidatos políticos ou líderes de culto. Ela me cumprimentou com um beijo no ar e aquele tom de voz meio suspiroso e condescendente que ela guarda para feriados e eventos públicos. Você conseguiu vir, ela disse, como se tivesse acabado de avistar um antigo colega de trabalho num ponto de ônibus. Eu devolvi o sorriso com todo o calor de um corte de papel. Minha mãe ofereceu um abraço educado. Meu pai me deu um aceno de cabeça, do tipo que você dá ao seu dentista no supermercado. Fui colocada na ponta mais distante da mesa naturalmente, ao lado de uma ficus e em frente ao novo namorado da minha prima, que se apresentou 2 vezes e ainda errou meu nome. Mas eu não reclamei. Não revirei os olhos nem olhei para o relógio, muito menos fiz cena. Eu me dizia que estava ali por um motivo. Quem sabe, talvez se eu desse esse gesto a eles, as coisas seriam diferentes, melhores. Ou pelo menos mais civilizadas. Porque eu tinha algo para oferecer, algo significativo, algo generoso. Algo que eu estava planejando discretamente havia meses. O envelope ainda estava na minha bolsa, as pontas já gastas de tanto ser manuseado. Não era só dinheiro. Era um gesto, uma forma de dizer que, apesar de tudo, eu ainda queria que desse certo. O jantar começou. A conversa fiada as unia como uma lâmpada fluorescente. Minha irmã falou sobre uma conferência em que havia palestrado, e meus pais ouviram como se ela tivesse acabado de recitar a Constituição de cor. Quando mencionei que tinha começado um novo projeto freelance, minha mãe piscou e disse, que bom, você tem benefícios nisso? Quando a sopa chegou, eu tinha respondido a um total de 2 perguntas, nenhuma delas sobre mim. Então veio o brinde. Minha irmã se levantou, taça na mão, sorriso preparado. Só quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar as 2 pessoas que me criaram para ser a mulher que sou hoje. Houve aplausos. Eu também bati palmas como uma foca bem treinada. E quero especialmente agradecer a eles, ela continuou, virando-se para nossos pais com aquele mesmo calor ensaiado, por terem criado a filha única mais incrível que alguém poderia pedir. E foi isso. Esperei um momento. Eu pensei que talvez alguém fosse rir. Talvez minha mãe ficasse horrorizada e dissesse, meu Deus, não se esqueça da sua irmã. Talvez meu pai pigarreasse, sem graça. Qualquer coisa. Mas não. Minha mãe ergueu sua taça. Meu pai sorriu como se estivesse posando para um cartão de Natal. Nem sequer um olhar na minha direção. Eu poderia ter entrado em combustão naquele momento, e a única reação seria alguém pedindo ao garçom para encher a água. Foi então que o som nos meus ouvidos ficou quieto. Não de forma dramática ou cinematográfica, mas um silêncio abafado, como se eu finalmente tivesse aceitado a piada da qual todos riam havia anos. Me levantei antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Peguei o envelope na bolsa, caminhei com calma até o centro do salão. Sem bater na taça, sem introdução, só minha voz, firme e constante. Eu tinha algo preparado para dar às pessoas que me criaram, eu disse, mas acho que houve um mal-entendido. Houve um leve murmúrio de confusão. Cabeças se viraram. O rosto da minha irmã ficou sem expressão. Os lábios da minha mãe se entreabriram, como se ela quisesse dizer algo, mas não encontrasse o tom que tornasse aquilo encantador. Virei-me na direção da mesa no fundo, onde meus tios estavam sentados. Como parentes de segundo escalão que só foram convidados por pena. Eles pareciam atonitos. Minha tia levou a mão ao peito. Meu tio parecia indeciso entre se levantar ou se afundar no chão. Eu entreguei um envelope diretamente a eles. Sem teatro, sem discursos. Apenas um simples, isto é para vocês. E então me sentei novamente. Por um longo momento ninguém disse nada. Sem talheres batendo, sem cadeiras arrastando. Era o silêncio de uma bomba que ainda não tinha terminado de explodir. Minha irmã piscava como se tentasse reiniciar o cérebro. Minha mãe inclinou a cabeça daquele jeito que ela faz quando tenta se convencer de que não presenciou algo profundamente inconveniente. O rosto do meu pai estava ilegível, mas seu maxilar estava tenso. E meus tios? Eles olhavam para o envelope como se estivesse fazendo tic-tac. Eu não disse mais nada e ninguém perguntou. O resto do jantar transcorreu naquele silêncio estranho e sufocante, como se o momento tivesse sugado todo o ar do ambiente e ninguém soubesse mais como respirar. Mas eu respirei. Pela primeira vez naquela noite. Eu realmente respirei, porque eu não estava mais esperando. Não por validação, nem por permissão para não ser vista.
Afinal, eles tinham criado uma filha única. Então dei o que tinha alguém que realmente me enxergava. Dizem que quando alguém mostra quem é de verdade, a gente deve acreditar. Eu costumava achar que era só uma frase que as pessoas colocavam em painéis do Pinterest entre fotos de salas minimalistas e torradas com abacate. Mas talvez Maya Angelou soubesse de algo que eu não sabia. Porque meus pais vêm me mostrando quem eles são desde que eu tinha idade para entender o que era a filha de ouro. E mais importante, que eu não era essa filha. Os sinais sempre estiveram lá, sutis no começo. Como o fato de o macarrão pintado da minha irmã ir parar na geladeira enquanto o meu era silenciosamente reaproveitado como lista de compras. Ou o jeito como meus pais aplaudiam quando ela cantava desafinada numa peça da escola, mas não diziam nada quando eu ganhava um concurso de redação regional. Uma vez, levei um pequeno troféu para casa. Ainda me lembro do meu pai dando uma olhada rápida nele e dizendo: "Você sabe que competição de soletrar não conta como esporte." Quando fiz 8 anos, pedi uma bicicleta. Minha irmã ganhou uma rosa com lantejoulas e capacete combinando e rodinhas por precaução. Eu ganhei um sermão longo sobre como eu deveria me contentar com coisas de segunda mão. A de segunda mão era de uma criança vizinha. Ainda tinha lama nela. E mesmo assim, eu continuei tentando. Achei que talvez, se eu fosse mais quieta, mais fácil de lidar, mais solícita, quem sabe isso me rendesse um pouquinho de espaço. Então eu fazia babá, limpava a cozinha sem que me pedissem, trazia boas notas para casa. As na maioria. Minha mãe chamava de o mínimo. Quando minha irmã tirava um B em história, tinha bolo. Quando me formei no ensino médio, meus pais esqueceram de reservar o restaurante que tinham prometido. Acabamos comendo em um fast food porque, segundo meu pai, as batatas fritas eram melhores. Em compensação, na formatura da minha irmã, eles alugaram um salão particular. Tinha slideshow, discursos e até lembrancinhas com o nome dela. Parecia um TED Talk, não uma colação de grau. Mas eu não me abalei. Eu dizia a mim mesma que não precisava de tudo isso, que não era esse tipo de pessoa, que estava bem em ficar quieta. Eu não percebia que, na verdade, eu estava me encolhendo em silêncio, dia após dia com prática. Meus tios perceberam primeiro. Eles nunca foram barulhentos a respeito disso. Não chegaram fazendo grandes declarações, dizendo que seriam meus salvadores. Mas eles estavam lá de todas as maneiras pequenas e silenciosas que importam. Eles cuidavam de mim quando meus pais queriam uma folga. Acho que eu tinha 5 anos na primeira vez que eles me buscaram. Minha mãe me entregou como se eu fosse um pote de tupperware do qual ela tinha se cansado. Ela é enjoada para comer, disse. E não deixem ela ficar acordada até tarde. Eles não me tratavam como um incômodo. Faziam pipoca, me deixavam assistir a filmes. Eu escolhia parar quando ficava com medo. Durante a história sem fim, minha tia segurou minha mão e disse: "Ele só está fingindo ser assustador, meu bem." Foi a primeira vez que alguém me explicou o medo de um jeito que eu entendesse. Uma vez, derramei suco de laranja no carpete branco deles e caí no choro. Eu já tinha sido repreendida por menos do que isso em casa, mas minha tia só trouxe uma toalha e disse: "É só um carpete. Você vale mais que isso." Quando fiquei doente na faculdade e não tinha dinheiro para comprar remédio para a gripe, meu tio dirigiu 2 horas para me levar sopa e pastilhas. Meu pai mandou um emoji de joinha. Sem palavras, só o emoji. Minha mãe sugeriu chá de ervas. Quando consegui meu primeiro emprego e estava com medo de não dar conta, minha tia me mandou e-mails todo dia por uma semana. Coisa simples. Você consegue. Eles têm sorte de ter você. Já estou orgulhosa de você. Enquanto isso, meus pais perguntavam se tinha plano odontológico. Eles apareciam em aniversários, em emergências, em tudo que importava. Quando saí de um relacionamento tóxico e não tinha para onde ir, eles liberaram o quarto de hóspede sem hesitar. Minha mãe disse que eu deveria ter tentado mais para fazer o relacionamento dar certo. Quando consegui um cliente dos sonhos no freelance, contei primeiro para eles, não porque não quisesse contar aos meus pais, mas porque a essa altura eu já sabia como a conversa seria e estava cansada de me encolher. Tentei uma vez, só uma, explicar tudo isso para minha mãe. Falei o quanto doía crescer na sombra de alguém que parecia nem precisar se esforçar. Ela riu e disse: "Você sempre foi tão sensível. Esse é o seu problema." Depois acrescentou: "Pelo menos nós não te mimamos." E nisso ela estava certa. Eles não me mimaram mesmo. Mas meus tios também não. Eles simplesmente me viam, me ouviam, me davam espaço para existir sem precisar me apresentar como espetáculo. E nesta família isso era radical. Houve um momento, poucas semanas antes do jantar de aniversário, em que me sentei à mesa da cozinha deles tomando café e percebi que me sentia mais em casa ali do que jamais me sentirá na casa onde cresci. Meu tio contava uma história boba sobre disparar o alarme de fumaça ao tentar fazer panquecas. Minha tia revirava os olhos, mas não parava de sorrir. Eles tinham aquela tranquilidade que vem de amar as pessoas sem precisar consertá-las. "Eu costumava querer ser filha de vocês", eu disse, meio rindo, meio não. Minha tia me olhou por cima da caneca e disse: "Você é." Esse momento ficou na minha cabeça quando fui ao jantar de aniversário. Eu não planejava falar nada, nem fazer nada.
Sim, eu tinha um envelope na bolsa, mas na minha cabeça ele ainda seria entregue aos meus pais. Uma partezinha de mim ainda se agarrava à esperança de que eles pudessem me surpreender. Mas em vez disso, eles me apagaram de forma limpa e pública, e foi a primeira vez que eu me permiti acreditar no que sempre foi verdade. Eu não estava invisível porque eu não brilhava. Eu estava invisível porque eles se recusavam a me enxergar. Então olhei para outro lugar, e encontrei o que procurava o tempo todo. O envelope ainda estava fechado. Eu sabia, porque na manhã seguinte recebi uma mensagem da minha tia. Apenas um ponto de interrogação. Sem palavras, sem emojis. Só aquele pequeno símbolo de confusão que de alguma forma dizia tudo. Esperei 1 hora antes de ligar. Eles atenderam no viva voz. Ouvi a respiração da minha tia antes de ela falar. A gente não abriu. Eu sorri mesmo que ninguém pudesse me ver. Podem abrir. Meu tio pigarreou. Tem certeza? É que não queremos ultrapassar limites. Vocês não estão, eu disse. Nunca estiveram. Eles abriram juntos. Ouvi o barulho do papel. Depois, nada. Nem um suspiro, nem uma palavra. Só um silêncio que de algum jeito deixou meu peito mais leve. Eu tinha transferido $50.000 para uma conta conjunta em nome deles. Sem pegadinhas, sem condições, sem malabarismos jurídicos. Só um ato silencioso de retribuir por todas as pequenas gentilezas que eles nunca pediram para serem pagas. Minha tia sussurrou: não, 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 meu bem, isso não pode estar certo. Está. Você ia dar isso a eles, não é? Ia. Mais silêncio. E então algo se quebrou. Não alto, não como uma represa estourando, mas como uma vidraça rachando depois de anos de pressão. A voz da minha tia tremia. A gente não fez nada para merecer isso. Vocês não precisavam, eu disse. Vocês apareceram. Vocês me amaram. Vocês me enxergaram. Isso foi o suficiente. Meu tio falou em seguida, baixinho e reverente. Você não faz ideia do que isso significa. Eu sei, eu disse. É por isso que fiz. Eu achei que aquilo terminaria assim. Um corte limpo. Uma declaração única pontuada por paz. Mas claro, não é assim que minha família funciona. Porque 5 horas depois, meu celular explodiu. A primeira ligação foi da minha mãe. Eu não atendi. A segunda veio com um correio de voz. Ouvi no viva voz enquanto dobrava a roupa. Você fez seu ponto. Isso é algum tipo de encenação? Não teve graça. Me ligue. A terceira ligação foi da minha irmã. Essa eu certamente não atendi. Aí veio a mensagem. Irmã, foi real? Tipo, o dinheiro. Você ia mesmo dar essa grana toda para eles? Por que para eles? Eles nem te criaram. Você está sendo dramática. Você nos humilhou. Eu não respondi, principalmente porque estava ocupada rindo, aquele tipo de riso que só sai quando algo ridículo finalmente se dobra sob o próprio peso do absurdo. Naquela mesma noite, meu pai se envolveu. Ele não costuma mandar mensagens de texto. Acha que frases completas são coisa de mulherzinha e emojis são propaganda de esquerda. Mas acho que a situação pedia que quebrasse o protocolo. Pai, precisamos conversar pessoalmente. Não assim. O que na linguagem do meu pai quer dizer algo como, não sei como controlar isso ainda, mas me dê tempo. O que se seguiu foi o que chamo de fase de reagrupar. Meus pais se uniram, reformularam a história, tentaram conter o estrago. Recebi mensagens de 2 primos com quem não falava há anos. Primo 1. Ei, soube que teve um drama no jantar. Tudo bem? Primo 2. O que você disse pra tia Lorna? Minha mãe tá surtando. Tia Lorna, claro. Então, meus pais não ficaram apenas esperando em silêncio. Eles acionaram a rede familiar como numa campanha política. De repente eu era desequilibrada, a filha emotiva, a que busca atenção. Mas eu não mordi a isca. Não me expliquei. Não mandei minha versão dos fatos no grupo. Simplesmente deixei que se enrolassem no próprio silêncio. Então veio a visita sem aviso. Era meio da tarde, 2 dias depois do jantar. Abri a porta e lá estavam eles. Meus pais. Minha mãe de blusa impecável e brincos de pérola. Meu pai de pé como se fosse me chamar para ver a churrasqueira dele lá fora. Eu não disse nada. Só me apoiei no batente da porta. Gostaríamos de entrar, disse minha mãe. Não. Ela piscou. Meu pai olhou para dentro da minha sala como se eu estivesse escondendo algum segredo de estado nas almofadas. Você não quer conversar sobre isso? Ele perguntou. Vocês não pareciam interessados em conversar quando ergueram as taças para a filha única. Minha mãe soltou o ar com força. Era uma piada. Ninguém riu. Não foi nesse sentido. Não foi? Cruzei os braços. Vocês tiveram a noite toda. Não disseram nada. Ele se endireitou. Você nos pegou de surpresa. Engraçado ouvir isso de quem me excluiu com um sorriso. Meu pai voltou a falar. $50.000. Isso não é brincadeira. Você ia dar isso pra gente. Ia, confirmei. E deu pra eles em vez disso. Eu não respondi, nós 2 sabíamos. Esse dinheiro, disse minha mãe com a voz tensa, poderia nos ajudar a nos aposentar mais cedo, pagar o carro, as contas médicas do seu pai. Eu sei, falei. Por isso eu juntei. Ele me encarou sem piscar. Então o que mudou? Sorri, sem gentileza.
Vocês brindaram a sua filha única. Ela desviou o olhar. O maxilar do meu pai se contraiu. Então isso é vingança? Não, eu disse. Isto é reconhecimento. Dei meu agradecimento a quem mereceu. Você está jogando a sua família fora. Estou finalmente escolhendo uma. Eles foram embora depois disso sem bater a porta, mas com um clique suave que soou muito mais pesado do que deveria. Achei que poderia parar por aí. Mas então minha irmã entrou em campo. Postou algo vago e emocionalmente manipulador nas redes. Uma foto do casamento dos meus pais com a legenda: algumas pessoas só aparecem quando querem aplausos. Família de verdade aparece em silêncio. Não respondi. Não precisava. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha tia. Ela estava abalada. Estamos recebendo mensagens, ela disse, constrangida. Da sua mãe e da sua irmã. Eu imaginei. Estão tentando fazer vocês se sentirem culpados, dizendo que manipularam tudo. Não foi isso. Eu sei. Só detesto essa situação. Não queremos ficar no meio. Vocês não estão no meio, eu disse. Estão onde sempre estiveram. Ao meu lado. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, não vamos descontar o dinheiro. Aquela quantia. Vão sim. A gente não precisa. Eu sei. Não podemos aceitar. Podem sim, eu falei. Porque eu preciso que aceitem. Porque não posso voltar no tempo e tornar as coisas justas. Mas posso fazer isso. Posso dizer obrigado do jeito certo. Ela fungou. Você vai me fazer chorar. Ótimo. Eu já estava começando a achar que era a única chorando nessa história. Naquela noite, me sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para as estrelas. Não me senti triunfante. Não me senti convencida. Eu me senti como se algo em mim tivesse sido recolocado no lugar. A tempestade não tinha acabado, mas eu não tinha mais medo dela. Porque quando a poeira baixasse, eles ainda estariam lá. Meus tios. As pessoas que nunca pediram provas, que nunca precisaram de uma performance, que sabiam quem eu era mesmo quando eu ainda tentava descobrir. E agora eles sabiam o quanto significavam para mim. Finalmente, achei que o silêncio ia encerrar tudo. Sabe aquele momento depois de uma tempestade, em que tudo fica estranhamente quieto e você se convence de que acabou? Era eu, sentada no silêncio, pensando talvez, só talvez, eles deixassem isso pra lá, que talvez meus pais aceitassem a perda e se recolhessem à própria bolha fria. Mas não é assim que pessoas como eles funcionam. O silêncio nunca foi paz. Era uma armadilha. Começou com o telefonema do meu primo Theo, de todos. Não falávamos havia anos. Ele é o tipo de parente que não se lembra de aniversários a menos que apareça uma notificação no Facebook. Então, quando vi o nome dele, não atendi. Ele deixou um recado. Ei, só queria te avisar. Sua mãe anda falando umas coisas sobre você sobre o dinheiro. Talvez seja melhor você olhar suas redes. Não uso muito o Facebook, mas entrei e lá estava um post longo e confuso na página da minha mãe, com a quantidade exata de ambiguidade para lhe dar margem de manobra, mas com todas as marcas registradas, citações espirituais, versículos bíblicos passivo-agressivos e humildade teatral o suficiente para parecer que ela era a vítima. Ela não citou meu nome, mas não precisava. Parte o coração de um pai quando o filho se desvia por influência de quem finge amá-lo. Família não é dinheiro, é lealdade. Fizemos o melhor e agora somos punidos por isso. Às vezes o mal vem disfarçado de sorriso. Embaixo os comentários se acumulavam. Amigos da igreja, vizinhos antigos, conhecidos com tempo de sobra e pouca informação. Orando pela sua família. Você não merece isso. Você criou suas filhas direitinho. E meu preferido, as pessoas esquecem quem as carregou quando eram indefesas. Um dia elas vão se arrepender. Eu quase ri. Quase. Mas minhas mãos tremiam demais. Então veio o golpe de verdade. Minha tia me ligou, abalada. Ela tinha recebido um e-mail anônimo. Sem assunto, só prints de mensagens antigas que eu mesma tinha mandado anos atrás, em momentos de frustração. Reclamando deles, desabafando sendo humana, falando coisas como, queria que eles parassem de ficar em cima, ou, às vezes só preciso de espaço. Coisas que eu não disse para atraí-los, mas por cansaço. O remetente? Minha irmã. Ela não assinou, claro, mas deixou pistas suficientes para não ser difícil descobrir. Eu sei que você não quis dizer isso, minha tia disse, mas doeu ler. E eu acreditei. Não porque ela estivesse tentando me fazer sentir culpada, mas porque era sincera, porque dizia a verdade. Mesmo quando doía, ao contrário do restante deles. Então eu dirigi até lá. Sentei-me à mesa da cozinha com uma caixa de doces e um nó no estômago. Desculpa, eu disse. Por tudo que eu disse. Por qualquer coisa que tenha feito vocês duvidarem do que significam para mim. Minha tia não fez discurso. Só esticou a mão e segurou a minha. Meu tio serviu café. Sem grandes gestos, sem abraços dramáticos. Só presença, amor. Do tipo que não precisa de justificativas. Foi então que entendi que era hora de parar de tentar consertar o que nunca funcionou. Parar de remendar buracos num barco que nunca foi navegável. Parar, enfim, de chamar de família só porque dividimos sangue. Então escrevi uma carta. Não era raivosa. Não era um chilique, só fatos.
Uma lista de limites, uma linha silenciosa na areia. Por favor, não entrem mais em contato comigo. Não tentem se comunicar por outros parentes. Não deturpem os fatos e não esperem reconciliação. Desejo paz a vocês, mas terminei de interpretar o papel que escreveram para mim. Enviei, impresso e postado para que não pudessem alegar. Não recebi. Uma semana depois, minha mãe ligou de outro número. Não atendi. Ela deixou um recado de voz. Começou em tom choroso, terminou com amargura. Você destruiu esta família. Partiu o coração do seu pai. Está orgulhosa de si? Eu pensei, estou sim. Eles não pararam. Tentaram culpar meus tios para que devolvessem o dinheiro, mandaram cartas formais, insinuando que eles estavam me manipulando, alegando que eu era mentalmente instável. A coisa ficou tão feia que meu tio foi a um advogado, só para ter certeza de que estavam protegidos. Eu me ofereci para pagar. Ele recusou. Não aceitamos dinheiro da família, ele disse, mas aceitamos presentes. Aquele inverno, passei as festas com eles. Só nós três. Sem pressão, sem encenação. Cozinhamos juntos, jogamos cartas, assistimos a filmes antigos de pijama e rimos de besteiras. Minha tia me deu um cachecol que ela mesma tricotou. Meu tio fez chocolate quente e queimou um pouco, mas bebemos mesmo assim. Foi o melhor Natal da minha vida. Em certo momento, minha tia me olhou e perguntou: Você se arrepende? Nem precisei pensar. Não, porque eu não apenas me afastei de uma família. Eu me aproximei de outra. Eu parei de esperar para ser vista e escolhi ir onde eu já era reconhecida. As ligações pararam. Eventualmente o barulho passou. Eles seguiram em frente com novas histórias, novas pessoas para encenar. Eu não. Fiquei aqui, nessa vida pequena e tranquila onde amor não é transação e gentileza não precisa ser conquistada. Às vezes ainda penso naquele jantar, na expressão da minha irmã quando entreguei o envelope a outra pessoa, no rosto congelado da minha mãe, no maxilar cerrado do meu pai que costumava me assombrar. Me lembra da noite em que parei de pedir desculpas por existir. A noite em que finalmente disse chega e cumpri a palavra. Às vezes me pergunto se fiz o certo. Não a parte de dar o dinheiro aos meus tios, isso ainda me parece correto de todas as formas, mas o momento em si, o anúncio, tornar aquilo público, deixá-los no próprio silêncio que criaram. Parte de mim ainda se questiona, foi longe demais? Ou não foi o suficiente? Não fiz isso para humilhar ninguém. Fiz porque não podia mais fingir, mas ainda passo algumas noites em claro me perguntando, será que eu deveria ter esperado? Entregado em particular? Isso teria amenizado o baque? Ou só facilitado que eles reescrevessem a história?